O nome da sereia que tem registro é Atargatis. Personagem de uma lenda síria, ela era uma deusa bela e poderosa, que se apaixonou por um jovem pastor. Porém Atargatis acidentalmente matou seu amante e, inconsolável, em seu luto, se jogou ao tal grande, que os deuses não permitiram que ela morresse, e foi assim que ela se tornou sereia. Sereia ao redor do mundo, desde a lenda de Atargatis. Outro povo também desenvolveu sua própria mitologia em torno de sereia. As histórias que mais conhecemos no Ocidente vêm gregos. Um exemplo envolve a irmã do imperador Alexandre o Grande Tessalônica. Dizem que ela teria sido transformada em sereia quando morreu, e a partir de teria passado a habitar o mar Egeu. Tessalônica sempre perguntava sobre seu irmão quando se deparava se com algum navio na possibilidade de se deparar com Tessalônica. Era uma pegadinha que ela, se a resposta estivesse errada, os marinheiros seriam condenados ao que se deveria responder que ele estava vivo, bem e conquistando o mundo. Qualquer coisa diferente disso era capaz de selar um destino terrível para o marinheiro. Se você respondesse corretamente, teria uma passagem pelo meio. Os russos também têm suas próprias lendas envolvendo sereia, chamada de rusalkas. Naquela cultura, elas eram consideradas espírito benevolente, que traziam fertilidade e uma colheita. Porém, no século XIX as rusalkas passaram a ser interpretadas como espírito violento de mulheres que morreram afogadas. Nessa versão, elas atraiam outras pessoas para se afogarem, como uma espécie de vingança. Sereia diferente das versões europeias, são descritas nas histórias das Mil e Uma Noites. A versão do Oriente Médio dessas criatura tem uma aparência bem mais semelhante à humana. A única diferença é que elas conseguem sobreviver debaixo das águas. Na Grã-Bretanha, acredita-se que ver uma sereia no mar era um mau presságio. Elas indicariam que tempestades terríveis se aproximavam. Em algumas obras literárias, as sereias avistariam marinheiro de seus destinos trágico para os oceanos. As sereias também tinham essas missões de alertar os marinheiros, porém, elas vistas como criatura benevolente que avisavam pescadores das tempestades, jogando pérolas nas águas e cantando, evitando assim que eles se arriscassem a navegar sob tais condições. No Sudeste Asiático, em países como Tailândia e Camboja, há a lenda de uma sereia, que era uma princesa e que teria se apaixonado pelo herói de Ramayana, ajudando-o a concluir a ponte que ele estava construindo. Aqui no Brasil, a sereia Yara, mais famosa do nosso folclore. De acordo com a lenda indígena, Yara era extremamente bela e usava sua voz para atrair os homens que passassem por suas águas no rio Amazonas. Só que quem se rendesse aos seus encantos era levada para sua residência nas profundezas do rio e nunca mais era visto. No idioma tupi, Yara significa Senhora das Águas e diz, a lenda ela era filha de um pajé, porém historiadores defendem que sua lenda é uma adaptação da mitologia europeia, provavelmente a grega, e que deve ter chegado em terra brasileira durante o período colonial. Aves ou peixes. Alguma confusão sobre a representação das sereias na mitologia grega, que, no épico Odisseia, deve ser se lembrar de quando o herói Ulisses ou Odisseu pediu para ser amarrado ao mastro do navio para que pudesse ouvir o canto da sereia sem ser atraído para um trágico destino. Só que a representação conhecia da história seria de seres que são metade aves e não metade peixes. No original, Homero não chegou a descrever como seriam essa sereia, mas os escritores que recontaram a caracterização dos pássaros
provavelmente inspirando-se em criatura da mitologia egípcia que tinha deixado confeições de aves associadas à morte. No inglês, uma diferença bem grande dos termos utilizado para se referir aos dois seres, Mermaiu, para as sereias metade peixe, e Sion para as de Homero, que acabaram ganhando penas e asas. No português, a palavra sereia se deriva do grego antigo, tais dois tais sirens ou sirene. Naquela época, a principal diferença entre as sereias de escama e as de pena estava na sua natureza, enquanto as primeiras eram mais traiçoeiras. Porém, ao longo dos séculos, as duas versões acabaram se mesclando e as criatura com rabo de peixe povoaram o imaginário popular. Deusa sereia, mais do que uma lenda, essas seres acabaram se tornando deixadas e alguma cultura e divinas mulheres. Anshan nos apresentam alguma delas. Ram, deusa nórdica do mar Ran, possui uma rede de pesca mágica, utilizado para capturar navios e marinheiro conhecidos por ser uma deusa perigosa. Ela já foi culpada por naufrago, por querer do mar e desaparecimento dos homens. Eles também é famosa por gostar de ouro, por isso, os marinheiros costumavam andar com moedas nos bolsos em busca de proteção. 5 deusas de divina mulheres, para conhecer e se inspirar. Iemanjá, a orixá que rege toda a vida aquática. Na cultura ioruba é frequentemente representada como uma sereia. Acredita-se que ela tenha dado luz à vida na terra e também a mãe dos 14 orixás. Conhecida por seu temperamento controlado, Iemanjá pode se tornar violenta e implacável quando irritada, causando tempestade no oceano. Até hoje seus seguidores fazem oferenda a ela nos mares do litoral brasileiro. Nyai Loro Kidu, deusa sereia de Java. No Indonésia, Nyai Loro Kidu era uma princesa mortal que foi sua invejosa madrasta, o que lhe rendeu furúnculo dolorido e fez com que ela fosse banido do reino por causa de sua aparência. Foi então que ela ouviu uma voz dizendo que ela pulasse nas águas para curar suas feridas e se tornar uma deusa. Além de ela ter se tornado mais uma lenda do que nunca após o mergulho, mais linda do que nunca após o mergulho, Nyai Loro se tornou uma sereia que recebe oferenda nos mares até os dias de hoje. Quem são as sereias reais? Mas afinal, de onde surgiu a ideia da criatura híbrica de humanas com peixe? Garanto que a explicação é bem menor atraentes do que o canto da sereia. Em tempo antigo, as pessoas criavam lendas para explicar qualquer fenômeno incompreensível e, com as sereias não foi diferente. O suposto avistamento da sereia, que se tornando populares por volta dos séculos XV e XVII, época em que ocorreram as grandes navegações, podem ser encontrado pelo animais marinho, encontrado em tais expedição, como baleia e focas, que os marinheiros acreditavam-se as sereias. A gente consegue até entender o motivo da confusão. Pense que eles viram apenas parte do corpo desses animais nas águas, geralmente a cauda, e pedaço do torso, o resto ficava a cargo imaginário fértil de pessoas que passavam meses em o navio sem ver nada a não ser o oceano. A explicação mais provável do animal que o marinheiro imaginava ser sereia era o peixe-boi marinho, uma espécie desconhecida dos europeus. Naquela época, tem até quem diga que o próprio Cristóvão Colombo confundiu um esqueleto desses animal, acreditando se trata de uma sereia. Muitas águas já se passaram do mundo antigo, até os dias o peixe-boi não é uma sereia por inundam o imaginário popular.
Uma história que contribui bastante para esse forma clássica. A Pequena Sereia, de Ham Christian Andersen. A história original, é claro, e bem mais sombras do que a sua versão Disney, e está no livro Princesas Doc, que reúne esses e outro conto de fadas que marcaram gerações. Lógico que a adaptação da Disney tem um papel crucial na popularização das sereias nos últimos 30 anos. A animação de 1989 trouxe uma versão bem mais leve e musical, amigável à audiência mais novas, e marcou a infância de muitas gentes nos anos de 1990 e 2000. Só despertou em mim o poder, o brilho, coisas que não conseguia ver. Nunca precisei de ninguém, aqueles que falam até tudo que eu sou e tudo que eu sei foi sozinha, cresci cedo, meu bem. Sereia mergulharam de vez no nosso imaginário, seu canto sedutor continua nos hipnotizando há milênio. No que depender da criatura, continuavam navegando por mares fantásticos e vivendo as aventuras desse personagem.